Oi, gurias! O tema dessa semana vai ser sobre os comitês de auditoria e de juramento, que são dois dos 3 comitês obrigatórios e que devem ter em todas as gestões, então eles são importantes, e falar um pouquinho sobre as funções de cada um deles. Então, começando pelo comitê de auditoria, ele tem o dever de, como diz o nome, auditar as contas. Auditar seria examinar, investigar a veracidade das contas antes das reuniões, repassar para a secretária para que elas sejam lidas na ordem de trabalho apropriada, seja no número 6, que é o relatório da tesoureira, no 12, que são as receitas, ou no 13, que são as contas mesmo. Como é um comitê que lida muito com dinheiro, com os valores que o Betel recebeu, com os valores gastos do Betel, ele tem muita relação com a tesoureira e também com o secretário. Então, por exemplo, a tesoureira, antes das reuniões, vai fazer o relatório da tesoureira, contando os gastos, os recebimentos, as arrecadações, as mensalidades, as doações, e o comitê de auditoria, como diz, vai auditar essas contas, conferir de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro, quem recebeu, quem pagou, e depois de conferir que tiver tudo certo, eles vão assinar esse documento. Passando pelos processos da tesouraria, depois de checar quais foram os gastos, quais foram os recebimentos, as notas fiscais, os recibos, isso é importante da gente ter sempre, né? Guardar sempre essas coisas. Depois de conferir tudo, isso será passado para todas as irmãs, para que todas fiquem cientes dos valores. Então, eles vão ser lidos nessas ordens de trabalho que eu comentei, no relatório da tesouraria, nas contas ou nas receitas. Com relação ao relatório da tesoureira, foi o que eu comentei antes que precisa ter, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso quando formos fazer um vídeo falando sobre especificamente o cargo de tesoureira, tá? Quando a secretária for ler as receitas, vai ler sobre os valores recebidos do Betel, receitas recebidas, tá? Bem facinho. E aí depois das receitas entram as contas, que são as despesas que Betel teve, né? E então todas as contas, elas devem ser aprovadas pelos membros executivos do Conselho Guardião e assinadas, também aprovadas e assinadas, pela guardiã do Betel especificamente. Como consta no ritual, na parte de contas, que está na página 65, é aquilo que eu comentei. O comitê da auditoria tem que conferir todas essas contas antes das reuniões, para que seja possível na hora a secretária ler todas as contas certinho e passar para as irmãs. Sobre o comitê de juramento agora então. Ele é um comitê também composto por 3 membros, nomeados pela Honorável Rainha, tá? E ele vai contar com a ajuda de um membro executivo do Conselho Guardião para auxiliar esse comitê. Como diz no ritual, é preferencialmente o guardião associado, mas não é obrigatório, mas é recomendado que seja o guardião associado do Betel, tá? Então, o dever do comitê é simples, é passar o juramento de honra para adultos para visitantes não juramentados, tá? Mas quem pode assistir a uma reunião do Betel e fazer o juramento? Isso está em elegibilidade, na página 18 do ritual fala um pouquinho sobre isso, mas na Constituição, se eu não me engano, na página 138, se vocês pesquisarem, consta ali todo mundo que pode assistir uma reunião do Betel. Então, essas pessoas, pela primeira vez que forem assistir uma reunião ritualística, têm que passar por esse juramento como um protocolo muito importante dentro da nossa ordem. Então, o guardião associado ou outro membro executivo do conselho que tenha sido nomeado para ajudar o comitê, ele antes das cerimônias vai conferir a elegibilidade das pessoas para ver se elas podem assistir à reunião ou não. As pessoas que puderem assistir à reunião, mas não tiverem assistido, vão participar da reunião e quando chegar o momento, elas vão fazer o juramento, que vai ser transmitido pela capelã. Mas e se esse visitante não juramentado chegar atrasado? Não vai ser o guardião associado, né, o membro, que vai conferir a elegibilidade dele. Vai ser a guarda externa, porque o membro do conselho já vai estar dentro do templo, tá? Então a guarda externa vai determinar se ele é elegível ou não, e se ele for, ela vai solicitar a guarda interna para que informe a Honorável Rainha, para que a Honorável Rainha diga que estão precisando dela, do guardião associado e dos membros do comitê, na antessala. Então eles vão para a antessala, os membros do comitê e o guardião associado,
para transmitir esse juramento para o visitante, tá? E aí, como é que é feito? Não sei se vocês lembram, mas sempre tem que ficar uma Bíblia na antessala e outra dentro do templo, que é justamente para isso. Para que a presidente do comitê, a líder do comitê, transmita esse juramento para o visitante, tá? Então ela vai segurar a Bíblia aberta, vai transmitir esse juramento para o visitante vai repetir o juramento. Enquanto isso, todos os presentes ficam com a mão no coração, todos os presentes na antessala, enquanto ele repete o juramento. E é por isso que a presidente do comitê deve decorar o juramento. Porque não pode ficar um papelzinho ali sobre a Bíblia para ela ficar lendo enquanto isso. Não, ela tem que saber decor. E se der um branco nela, alguém tem que ajudar ela. Então as outras membros do comitê também têm que saber esse juramento para ajudar a presidente do comitê, caso ela precise. Depois disso, todo mundo entra de volta no templo. Normalmente a cerimônia segue como tem que ser seguida, tá? O juramento, ele tá na página 38 do ritual. Então, todo mundo tem acesso a esse juramento. Todas nós temos acesso, ele está lá. Vocês podem dar uma lidinha. E é muito importante também que a capelã saiba esse juramento, né? Pra ela poder transmitir de maneira clara pros visitantes não atrasados, mas não juramentados também, tá? Também no ritual, nas páginas 19 e 20, tem as instruções para esse comitê, tá? Então, tem uma ajudinha extra ali no ritual. Sugiro que tenham uma olhadinha. Então, no caso, essa semana seria isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses comitês, vocês podem me perguntar, que eu ajudo vocês, tá bom? Beijinhos! Yes.